do meu Instagram, sejam todos bem-vindos. A gente hoje vai falar sobre um tema que é alimentação saudável, como vocês todos puderam ver. Aí, bem-vindo, Léo. Boa tarde, Léo. Gente, o tema de hoje é sobre alimentação saudável. Estou esperando a minha irmã Master Coach, Renata Toquete, se conectar para a gente começar o bate-papo. Bem-vindo, Wilson Wagner. Bem-vinda, Alaias Gomes. Bem-vinda, Neia. Vamos esperar ela ir se conectando. Hoje vocês vão ficar sabendo, tirar todas as dúvidas de vocês sobre alimentação saudável. Bem-vinda, Adalberto. Bem-vinda, Paula. Gente, essa questão de alimentação saudável é bem interessante. E através de uma suplementação bem feita, a gente pode conseguir atingir nosso resultado, né? E de um acompanhamento. Vocês vão ficar sabendo. Aí enquanto isso, vamos mandando aviãozinho pro pessoal falando que a gente já começou, que a gente tá aqui. Convido o pessoal para vir ver a live, que a live hoje promete, vai ser muito boa. Enquanto isso, vamos ver quem está entrando. Tá, e se vocês também tiverem perguntas, vocês podem colocar, porque a gente vai tirar todas as dúvidas de vocês sobre alimentação saudável. Antes que ela entre, eu vou começar contando um pouquinho da minha história, né? Para quem não sabe, eu reduzi 40 quilos e isso foi muito bom para mim. Boa tarde, João Batista, seja bem-vindo. Isso mudou minha vida completamente, porque há 5 anos atrás eu me encontrava com mais de 100 e poucos quilos e totalmente desmotivada. E a questão da perca de peso foi muito importante, porque motivou minha autoestima. A nossa convidada VIP acabou de chegar, entrar, Renata Toqueto. Eu vou convidar ela para esse nosso bate-papo. Bem-vinda, Renata. E a questão da alimentação muda tudo. Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda. Antes de você começar, eu queria dizer para você que é um prazer fazer essa live com você. Você é o real motivo de eu estar na forma que eu estou, quanto você tem me ajudado como Master Coach. Além disso, minha irmã na minha vida. Foi você que me apresentou os produtos da Herbalife e eles realmente... Bem-vinda, Lourdinha. Bem-vindo, Rudiardi. E depois de que eu conheci os produtos da Herbalife, eu pude ter uma qualidade de vida melhor. Então, a Renata, além de Master Coach, ela é farmacêutica também, gente. Eu vou deixar ela se apresentar para vocês. Seja bem-vinda, Renata. Ótima tarde, estão todos me ouvindo? Sim. Eu me chamo Renata, de formação eu sou farmacêutica, mas eu já trabalho com a Herbalife há algum tempo, há cerca de 6 anos. Eu trabalho ajudando pessoas, a ampliar a saúde, com os produtos da Herbalife. Eu também tive um resultado. Há pouco mais de 6 anos, usando os produtos, eu reduzi 16 quilos. Hoje é que toda a minha família usa. Vocês vão entender mais um pouquinho para frente que a Herbalife não é só para emagrecer, ela é uma nutricional, é um produto também. Tem um barulhinho, não sei se é no teu ou no meu, no final. Parou? Não, agora sim. Hum. E aí, Roberta me convidou, né, para falar um pouquinho com vocês sobre alimentação, que acho que é um tópico sempre muito importante na nossa vida, não só no momento que estamos vivendo, mas no geral, se a gente quer viver melhor, a gente precisa comer melhor. Tem uma frase que muita gente fala que nós somos o que comemos, é uma frase bem conhecida, mas é uma frase bem real e bem atual, né? Então é isso. Eu não sei, Roberta quer que eu comece ou vai ter perguntas? Como é que vai ser? Não, eu quero que você comece a falar, porque assim, eu coloquei uma pergunta no meu Instagram e todo mundo ficou me perguntando como era essa maratona,
Aí eu queria que você explicasse um pouco Tá, sobre a maratona. tá ok. Antes de falar sobre a maratona, né, como eu vim falar um pouquinho também sobre a alimentação, sobre hábitos de vida saudável, como eu já falei, trabalho com a Herbalife e a gente trabalha mudando hábitos. A Roberta vem falando há um tempo aqui, né, eu venho acompanhando a gente sempre de mudança, mudança de hábitos, mudança mental. E a mudança no nosso peso nada mais é do que uma mudança de hábito. E ela sempre está associada a um desejo de mudança, né? E quando a gente fala em mudar, as pessoas não gostam muito dessa palavra, porque mudar, né? Ah, eu vou mudar, mudar dá trabalho. A gente vai começar a se propor a fazer coisas que antes a gente não faria, não fazia. Então, isso é trabalhoso. Faz com que nosso cérebro trabalhe por outra área, que acaba dando trabalho para ele, ele quer nos voltar a fazer aquilo que a gente fazia antes, né? Então, assim, a maratona nada mais é do que uma mudança de hábito. No início, uma mudança de hábito, né, gente? Porque, na realidade, implementar um hábito, a gente necessita de, no mínimo 3 meses para que um hábito seja um fato, né? Então, a maratona são 10 dias. Então, realmente é um início de uma mudança. Digamos que seja o início mais difícil. Porque é por isso que é importante que nesses 10 dias vocês estejam em um grupo, com acompanhamento, porque quando a gente muda, no início é bem difícil, depois a gente vai se adaptando, vai vendo que não é tão difícil assim, ele vai começar a fazer coisas que antes para ele era difícil, mas que já hoje para ele já é mais legal, né? Fazer substituições diferentes. Então, às vezes, o que que acontece? Às vezes a gente tá querendo reduzir peso, eu vejo aí um monte de gente posta, ah, eu quero reduzir 10 quilos, 5 quilos, 20 quilos. É possível, Renata? Sem dúvida é possível. Nós, seres humanos, nós somos possíveis de fazer qualquer coisa em nossa vida. Mas para isso a gente tem que estar disposto a seguir mudanças, né? Porque o que lhe levou a aumentar 20, 10, 15 quilos não vai ser o que vai fazer você diminuir esse peso. Então, você vai precisar de mudança, vai precisar mudar mentalmente, principalmente. Começar a situações que você fazia antes, não fazer mais, pelo menos por um período, né? E como eu falei, a mudança, ela gera um tempo. E às vezes, o que que acontece? Eu escuto muitas pessoas falarem assim, Renata, eu reduzo o peso, depois volto tudo, né? Isso independente do que elas utilizaram para reduzir peso. Elas podem ter procurado um nutricionista, elas podem ter procurado um consultor Herbalife, elas podem ter procurado uma bariátrica, elas podem ter procurado qualquer das coisas, que existem várias coisas no mercado hoje para você reduzir peso, né? E aí elas reduzem por um período e depois volta tudo normal, novamente, né? E aí as pessoas ficam se perguntando por que que isso acontece? Porque na realidade elas não mudaram o mais importante, que era a mente delas. Elas não fizeram uma reeducação de fato, e não estou falando em reeducação alimentar, eu estou falando em reeducação mental mesmo. Porque hoje em dia, a maioria das pessoas, o que mais existe na internet são informações. Informações sobre o que deve se comer, informações sobre o que é mais importante se comer quando está fazendo dieta. Eu vou falar algumas coisas aqui para vocês, mas isso é o que a gente passa para todo mundo que entra na maratona. Mas se de fato elas, durante esses 10 dias, durante os 21 dias, os próximos 3 meses, elas não mudarem a mente, elas vão reduzir peso sim. Eu garanto que elas reduzem peso, mas elas vão ver se elas reeducarem principalmente aqui. E isso aí não vai ser o nutricionista, não vai ser Renata Coach Herbalife, não vai ser o médico da bariátrica que vai fazer, não. É a pessoa que está querendo realmente emagrecer, né? Está querendo uma mudança, né? Tá querendo de fato mudar. Então, como é que funciona a maratona? Eu vou falar um pouquinho e depois eu vou falar alguns tópicos. Na maratona, a gente cria um grupo no WhatsApp, né, para que a gente possa acompanhar acontecer essa pandemia. Então, a gente estava tendo uma dificuldade em encontrar pessoalmente com as pessoas, de poder passar isso que eu estou falando aqui para vocês pessoalmente, que isso é passado para cada pessoa que entra na maratona, como para cada pessoa que o consultor Herbalife visita. Ele passa todos esses, o que é uma alimentação saudável, a importância de mudança de hábito. Então, quando aconteceu o que está acontecendo em questão do Covid, a gente ficou com esse afastamento social, né? E aí a Herbalife teve a ideia de criar uma maratona, a gente chama maratona porque é uma mini competição, uma competição, na verdade a competição é com você mesmo, mas é uma mini competição,
onde as pessoas vão entrar, vão ter o acompanhamento do coach, das pessoas que estão ali, para auxiliar a elas a fazer essa mudança, né? Para ensinar elas a comer melhor, a importância da hidratação. A gente sabe o quanto é importante a gente tomar água. Eu vou sempre voltar aos tópicos para a redução de peso, tá ok? Vamos supor, às vezes a pessoa me diz assim, Renata, eu faço tudo bem certinho, eu tomo shake, eu tomo proteína, saudáveis, mas eu acabo não tendo redução de peso. E aí, quando a gente vai avaliar, é que a gente está consumindo água, né? E o nosso corpo é 70% de água, precisa consumir água. E água da forma que a consumir ao longo do dia, né? Não adianta a gente tomar eu tomei 3 litros de água hoje, mas fiz tudo isso em um dia. Não. A gente precisa consumir essa água ao longo do dia. Existe até um cálculo que é feito, se vocês quiserem anotar, que é bem interessante, que é o cálculo de quanto de água você consegue, você precisa tomar ao longo do dia, porque cada pessoa ela vai ter uma quantidade de água específica em relação ao seu peso, né? Então, você pode fazer um cálculo, você vai calcular o seu peso e vai calcular por 0,038. Vamos supor, não estou muito boa na matemática, mas vamos supor, uma pessoa que pesa 50 quilos, ela vai multiplicar 50 por 0,038 e o resultado vai ser quanto de água ela vai precisar tomar ao dia. Então, é diferente, né? Quanto eu preciso tomar de água, quanto a Roberta precisa tomar de água, quanto a Alberto precisa tomar de água, vai depender do peso de cada pessoa. Então, é muito importante que esse cálculo seja feito, porque para que a gente queime gordura, a gente precisa ter água. Por incrível que pareça, na metabolização da gordura no nosso corpo, indígena, para que a gente vá queimar ela, a gente precisa ter água. E se a gente não tomar água, a gente acaba não perdendo gordura, né? Reduzindo o peso. Então, é um tópico importante que a gente a água também. A questão do sono tranquilo, a questão do exercício físico. Nós temos exercício físico. E nós... Fica ouvindo, não sei se todo mundo está me ouvindo, o barulho, tá tranquilo? Acho que é bom fechar a porta, não sei. E em relação né? Então, são parâmetros que a gente fala na maratona, que não é só alimentação. A alimentação é importante para a gente ter um estilo de vida saudável, sem dúvida, é fundamental, mas a gente precisa de outros tópicos que envolvem, né, para que a gente possa ter um emagrecimento saudável, para que a gente venha a ter um resultado de fato. Então, como eu já falei, a água, um sono equilibrado, para a gente emagrecer, a gente precisa dormir bem. Quem não dorme tem dificuldade em reduzir peso, então a gente precisa ter um sono de qualidade. Quando eu falo um sono de qualidade, o meu sono de qualidade pode não ser o seu. Eu posso dormir 6 horas e estar bem, como eu também posso dormir 8 horas e estar também, né? Então, desculpa, tá fora de controle. Acho que ele tá querendo fazer a live. Tu quer ir lá, não falar tentar aprender, porque se... Não, eles podem continuar, ele já aprendeu. Tá. E aí, né, voltando, quando a gente busca uma redução de peso, né, com os produtos Herbalife, a gente sempre faz esses esclarecimentos. E como esses esclarecimentos não estavam sendo possíveis fazer presencial, a gente faz nesse grupo do WhatsApp. É um grupo com 8 pessoas, né? Temos a maratona dos homens e a maratona das mulheres, são grupos separados e um shake, e eu vou explicar a vocês por que eu utilizo shake, porque eu consumo shake há 6 anos, porque que eu acho que o shake é um produto realmente sensacional, não só para reduzir peso, né, que a gente chama shake, mas shake existe vários no mercado, o nosso é um pão nutricional, ele não é
usado só para quem quer reduzir peso, ele pode ser usado como refeição saudável. Minha filha, desde 1 ano e meio de idade, que ela utiliza o shake como suplementação, né, como uma refeição saudável. É, o shake, ele. E por que que a gente, quando toma shake, a gente emagrece, né? Se ele pode ser usado também como uma refeição. Ele tem tudo que o nosso corpo precisa, só que ele tem apenas 210 calorias. Então, imagine só, se a gente pega um prato bem colorido, com bastante verdura, legumes, carboidrato de boa qualidade, proteína de boa qualidade, gordura em boa quantidade também, que a gente precisa de gordura também, né, de boa qualidade. E a gente for fazer isso todo no dia a dia, você tem em média de 600 a 700 calorias por esse prato. O shake, ele conseguiu unir tudo isso em apenas 210 calorias. Então, se eu como menos caloria, consequentemente, meu peso reduz. Mas se eu acrescento o shake, eu como e acrescento o shake, eu estou acrescentando 210 calorias. Então, quem é aquele magrinho que quer engordar, ele pode usar o shake para engordar. E aquela pessoa que quer se alimentar só para se alimentar saudável, mas está tranquilo com o peso, ele pode usar o shake só para manter o peso, né? É o que acontece com a minha filha, com as pessoas idosas que tomam shake, com a grávida quando vai no meu espaço tomar nutrição. Ela toma nutrição para nutrir, né? Não tá tomando se de emagrecer, né? A gente trabalha, o Coach Herbalife, ele trabalha com emagrecimento de adultos saudáveis, né? Se uma grávida ela quer emagrecer, ela pode utilizar o shake para emagrecer também, só que aí ela vai ser acompanhada por um nutricionista e um método saudável. E você quer emagrecer, o Coach Herbalife tem os produtos. Por quê? Porque o produto, como eu falei, tem tudo que a gente precisa. Sem falar, a gente está ouvindo muito a importância da gente consumir é, vitamina D, né? Cálcio, zinco. E às vezes a gente fica buscando conseguir essa alimentação e a gente não consegue, a gente tem que suplementar. Mas o shake, ele é rico em vitamina D, ele é rico em zinco, ele é rico em cálcio, ele é rico em inulina, que é uma fibra fantástica, que ela ajuda a aumentar a nossa imunidade, além de ajudar na digestão. Então, quando você faz a substituição pelo shake, que é o que nós indicamos na maratona, você está colocando mais nutriente no seu corpo. Se a gente for parar a pensar, a maioria do café da manhã dos brasileiros hoje, o que é que é? É um pão francês com manteiga, café com leite. Se a gente for olhar nutricionalmente, falando em termos de vitaminas e de nutrientes, o que é que isso tem de nutriente no nosso corpo? Né? A gente vai ter uma grande quantidade de carboidrato, de açúcar branco, por conta do pão. A gente vai ter uma gordura, muitas vezes não de boa qualidade, que muitas vezes usa margarina, né? A gente vai ter um leite, muitas vezes, de caixinha, aqueles Tetra Pak, que não tem vitamina nenhuma. Então, e o café, o que a gente está colocando de nutriente no nosso corpo de manhã, logo que acordamos? Nada. Então, quando a gente pega um shake e vai bater ele de manhã, com um leite de boa qualidade, né? Que não seja aquele Tetra Pak, ou com um leite que a Herbalife tem o Nutrev, que é um leite de soja, que é rico em vitaminas D e magnésio, com uma fruta. Você está tendo uma refeição que tem 23 vitaminas e minerais. Vocês estão tendo um carboidrato de ótima qualidade. Vocês estão ingerindo fibra. Vocês estão ingerindo proteína de excelente qualidade. Então, o café da manhã passa de um café da manhã pobre, nutricionalmente falando, para um café da manhã rico nutricionalmente. E o mais importante disso tudo para quem quer emagrecer é que tem apenas 210 calorias. Estão entendendo por que é que vocês conseguem emagrecer tomando shake, mas a gente consegue manter sem prejudicar a saúde das pessoas, porque ele é nutricionalmente um alimento muito saudável. O shake Herbalife, ele é registrado na Anvisa como um alimento. Ele tem a quantidade de carboidrato saudável que um alimento precisa ter. Ele tem a quantidade de proteína saudável que um alimento precisa ter. De gordura que um alimento precisa ter. Então, é diferente de shakes de gôndolas de supermercado. Que se você olhar lá, né, os shakes, eles dizem que tem um período de uso. Eu utilizo o shake há 6 anos. Minha filha, hoje vai fazer 8 anos, utiliza o shake no mesmo período que eu. E a gente tem sempre muita saúde. É, o shake, ele é realmente um alimento fantástico mesmo. Ele é um alimento. Outra coisa importante é que às vezes a pessoa pensa, mas eu não gosto de alimento industrializado. E é industrializado.
Na realidade, o shake, o que é que diferencia um alimento industrializado do shake? A conservação. O que é que a maioria dos alimentos hoje industrializados, enlatados, tem? Eles são ricos em sódio, em sal, né? Popularmente falando. Por quê? Porque é um conservante mais barato. Então, as pessoas enchem de sal os alimentos para conservar. O nosso shake, ele sofre um processozinho que é chamado liofilização. O que seria essa liofilização? Eu vou falar para que vocês consigam entender. É como se a gente retirasse todos os nutrientes, pegasse um alimento, a banana, um couve, uma selga, um monte de alimento saudável, retirasse toda a água, transformasse ela em pó e colocasse dentro do pote de shake, né? Então, ele é para que ele não estrague, os cientistas retiram a água dele. Quando um alimento ele não tem água, dificilmente ele estraga. Por quê? Porque o que ajuda as bactérias, os micro-organismos a digerir aquele alimento, a estragarem aquele alimento, falando assim, é a água. Se ele não tem água, dificilmente ele estraga. Então, a Herbalife faz esse processo de liofilização, retira toda a água, deixa ele um pozinho. Então, quando você coloca a água, ele ganha vida, né? Falando assim, para que vocês entendam. E a gente consome, é como se a gente estivesse comendo um prato lindo, colorido, variado. Muito bom para ter aqueles adolescentes que não gostam de comer verdura, não gostam de comer legumes, né? Mas ao eles consumirem o shake, eles vão estar consumindo verdura, legumes e frutas. As vitaminas, né? O mais importante. Então, assim, E, Renata, deixa eu só completar uma coisa aí no que você falou para eu não perder o fio da meada. Uma coisa muito importante que eu acho dos produtos é porque eles são desenvolvidos por médicos, né? Sim. É bem importante frisar nisso aí. A gente tem o Dr. Nathaniel Vioniski, que ele é um médico nutrólogo, e o único médico vivo a ganhar, Dr. David, o único médico vivo a ganhar o Prêmio Nobel de Medicina. Vocês têm ideia do que é o Prêmio Nobel, né, gente? Só ganha médico que já morreu, pessoas que já morreram. Então, esse médico, ele trabalha na Herbalife, ele desenvolve os produtos da Herbalife, e é bem importante você saber que está vindo de um médico, porque um médico cientista que estuda para isso, né, Renata? Sim, sim. Cada produto da Herbalife ele tem um cientista específico na área para desenvolver. O nosso shake ele é assinado por um ganhador do Prêmio Nobel, né? Ele descobriu a importância do óxido nítrico para o coração. O nome dele é Dr. Luiz Guinarro, para quem quiser pesquisar. E ele quem assina o nosso shake. Então, ele não iria estar assinando qualquer coisa, né? Ele assina os produtos porque realmente tem qualidade. Cada produto só sai da Herbalife depois de você ter... Cada lote de shake só sai de lá quando é testado no mínimo 300 vezes para garantir que o que tem no rótulo tem dentro do pote. Então, assim, a Herbalife, ela segue um criterioso padrão de qualidade de rótulo. Então, o que tem no rótulo tem de fato dentro do shake, né? Nós estamos em 94 países. A Herbalife nunca saiu de nenhum país que ela entrou, porque ela realmente ela é de acordo com o que as agências de saúde de cada país preconiza. Então, quando você pega o rótulo, se você quiser saber o que é que tem no shake Herbalife, você pega o pote e olha o rótulo. O que tem no rótulo tem dentro do pote, né? A Herbalife, ela preza muito por isso. Nós temos o multivitaminas, infelizmente, eu como farmacêutica, eu vejo muito acontecer isso, de chegar, de entrar, de ter um multivitaminas no mercado, super comprado aí por muita gente. E aí, quando o Inmetro vai fazer aquele teste lá do Fantástico, dá totalmente, não tem nem 10% do que diz que tem no rótulo, né? E o nosso multivitaminas, ele é testado mais de 200 vezes para comprovar que o que tem no rótulo tem dentro do frasco. Então, você, quando compra um produto Herbalife, você tem a segurança de que está tomando tudo o que tem ali. Então, se você tem eu tenho alguma alergia alimentar, eu tenho algum problema em relação a alguma vitamina, só você olhar o rótulo, que se tiver ali, não tome, porque tem exatamente aquilo dentro do pote. Se não tiver, pode tomar com segurança, porque de fato só tem o que está no rótulo. Não é a lei do rótulo, eles seguem a risca de fato. Vou fazer uma pergunta. Outra questão que eu queria que você desse ênfase a isso, nessa questão do Covid. O quanto é importante a suplementação e o quanto os produtos da Herbalife têm que a pessoa pode consumir. Porque a gente sabe que hoje em dia o Covid não existe vacina para ele.
Então, a gente tem que estar com a nossa imunidade alta. Oi, William, bem-vindo. E a gente sabe que através da suplementação, a gente pode conseguir isso. E na Herbalife a gente tem um melhor padrão de qualidade. Explica um pouquinho dessa questão do multivitamínicos, do extracal, do que a pessoa pode comprar, que ela pode fazer uma combinação para a imunidade dela subir. Oi, Certo. Danúbia, bem-vinda. Bem-vindo. Na verdade, antigamente, né, não só antigamente, tudo que eu vou falar um pouquinho da importância da suplementação e eu entro nos produtos, né? Antigamente, os nossos avós, os nossos bisavós, eles tinham um solo rico. Então, muito do que eles necessitavam nutricionalmente, de vitaminas e minerais, eles conseguiam comendo a batata doce, comendo a macaxeira, comendo o queijo coalho, o leite. Só que hoje o nosso solo está cada vez mais pobre. Então, e cheio de agrotóxico, né? Então, infelizmente, a alimentação que a gente comia tão rica há 100 anos atrás está diminuindo cada vez mais, né? A população está aumentando, então o solo está sendo, estão plantando demais, o solo não tem tempo, não tem descanso para poder suprir a necessidade do mundo, né? Que a população só tem crescido. E aí, o que é que acontece? As pessoas começaram a ter algumas dificuldades, alguns transtornos que estão relacionados a essa má nutrição. Por isso a importância da suplementação. Quando eu entrei na Herbalife, é engraçado que eu entrei para consumir os produtos e ter um resultado, mas quando eu conheci um suplemento da Herbalife que chama Extracal, eu fiquei encantada com o produto e foi o que de fato me fez trabalhar com a Herbalife e trabalhar até hoje. Por quê, Renata? Porque assim, eu como farmacêutica, o que é que eu observava? A gente estuda na universidade que o cálcio, para ele ter uma absorção real no nosso corpo, para ele fazer efeito nas pessoas que têm osteoporose, não só para quem tem osteoporose, mas quem já inicia com osteopenia, que é a grande maioria das mulheres hoje, né? Que começa a descalcificar, começa a menstruar, já começa a descalcificar. Então, essas pessoas já começam muito cedo com a perca óssea e não existia essa absorção. O pessoal tomava muita vitamina, cálcio, que eu não vou citar a marca, de uma determinada marca, mas as pessoas continuavam sentindo dores. E aí, quando elas compravam, quem é mais antiga, eu acho que sabe, que passava na porta um pessoal vendendo magnésio líquido, que é terrível o sabor. E as pessoas tomavam esse magnésio e as dores passavam. E aí a pessoa ficava sem entender, é um remédio milagroso, né? Na realidade, gente, o que é que acontece? O cálcio, não adianta você só tomar cálcio, fazer suplementação de cálcio, se você não tiver vitamina D e magnésio. É como se você pegasse, como se seu corpo tivesse cheio de cálcio, mas não tivesse o carrinho, o transporte para levar ele até o seu osso. Então ele fica se acumulando na sua artéria, se acumulando no seu rim, se acumulando no seu corpo, mas não vai ao lugar principal que ele deveria ir, que seria os seus ossos. Então, essa lanterninha, esse carrinho, a vitamina D e o magnésio. Se você não tiver a vitamina D e o magnésio, não vai adiantar suplementar com cálcio. E aí, o que é que a gente via? Que a maioria, o que é que eu via como farmacêutica dentro das farmácias? Que a maioria da suplementação e da medicação para cálcio só tinha vitamina D e cálcio. E aí não adiantava nada. O que podia causar no paciente? O paciente podia ter problema renal, de cálculo renal, ele podia ter um problema na artéria, de calcificação arterial. Por quê? Por conta do cálcio. E a pessoa continuava sentindo dor. E aí, estudando, eu vi que precisava ter o magnésio, porque o solo do Brasil é pobre em magnésio. Porque você pergunta, "Renata, como é que eu consigo magnésio?" No solo, só no solo, com alimento vindo do solo. Só que o solo do Brasil não tem magnésio. Por que não tem magnésio? Porque para ter magnésio no solo precisa existir vulcão. E nós, graças a Deus, não temos vulcão aqui no Brasil, né? Mas tem vulcão aonde? Na Europa. Aí você me pergunta, Renata, e por que que se a gente não tem magnésio, o nosso medicamento produzido aqui no Brasil não tem magnésio, né? As pessoas não sabem disso. Porque, gente, infelizmente, a nossa empresa brasileira é uma empresa copiadora, né? Ela copia o que vem da Europa. E os europeus não precisam de magnésio na suplementação, porque eles têm magnésio vindo do solo. E aí, quando eu vi o produto da Herbalife, o Extracal, com magnésio e com vitamina D, além do cálcio, eu fiquei
completamente encantada pela empresa, porque aí deu para ver que realmente é uma empresa que se preocupa em saber qual a dificuldade nutricional do país que ela está atuando. Né? Ela não atua só no Brasil, ela atua em 94 países há mais de 40 anos. Mas ela se preocupa nutricionalmente, o que é que ela está trazendo para o país que ela está entrando. Né? Então, há 7 anos atrás, desde que a Herbalife entrou, o Extracal já tinha magnésio. Então, assim, quem é minha cliente de Extracal, quem já comprou Extracal, Roberto, e usou, sabe a diferença. Né? E qual é a diferença? É um produto de fato de qualidade para quem precisa dessa suplementação, né? Então é totalmente diferente do que você encontra em gôndolas em farmácia. Aí hoje em dia já existe, eu já vejo hoje alguns com magnésio. Eu digo, eita, acho que a Herbalife começou a dar umas aulinhas essas empresas aí. Mas antes não existia, gente, não existia mesmo. E aí eu fiquei realmente muito impressionada com a empresa, né? E como eu falei, por conta da pobreza do nosso solo, a gente precisa suplementar. Com a questão do Covid que vem aí, o pessoal mais fala é que uma das maneiras de você manter seu sistema imunológico saudável, manter até se você tiver contato, chegar até a não pegar a doença, é aumentando. E quem já está com Covid, né, que vai ajudar nessa saída, nessa melhoria, é a suplementação com vitamina D, com zinco. Então, o Extracal, ele tem a vitamina D, e o nosso multivitaminas, ele tem vitamina D, ele tem o magnésio, ele tem o zinco, ele tem todos os nutrientes, todas as vitaminas que o seu corpo precisa. Então, você vai estar suplementando o seu corpo com tudo que ele precisa, porque, infelizmente, o nosso solo não está mais nos dando aquilo que a gente precisa. Então, a gente precisa suplementar. Antigamente, não, você pode ouvir de uma pessoa antiga dizer, mas não tem por que suplementar. Mas hoje em dia realmente é necessária a suplementação, tá entendendo? Porque o nosso solo não nos dá mais do que a gente precisa, então a gente precisa suplementar se a gente quer ter uma saúde melhor, né? É muito importante a suplementação. Como também do ômega 3, né? Às vezes a pessoa fala assim, Renata, mas eu como muito atum, eu como muito salmão, mas aí eu não preciso suplementar com ômega 3, né? Mas o que é que garante que esse ômega, que esse atum e que esse salmão, ele veio de peixe de água profunda, ele estava sendo criado em rios da Noruega, no mar da Noruega, em mares profundos, gelados. Porque se esse seu salmão e esse seu atum veio de cativeiro, o seu salmão provavelmente não vai ter a quantidade de ômega 3 adequada para o seu consumo. Porque o que faz o peixe ter o ômega 3 é ele comer um camarãozinho chamado krill, que se alimenta de águas lá do fundo do mar. Então, ele come o camarãozinho que está rico com essas algas, que essas algas são ricas em ômega 3, e eles comem para quê, Renata? Qual é a função do ômega 3 para o peixe? Sabe qual é a função do ômega 3 para o peixe? É fazer com que eles não congelem. Então, o peixe de essa água profunda, gelada, ele é rico em ômega 3, senão ele congelaria no oceano. E aí, vocês querem fazer um teste, para quem já usa ômega 3, você pega uma cápsulazinha, coloca no congelador. Se ele congelar, ele não é um ômega 3 puro. Porque o ômega 3, ele serve para o peixe não congelar. Então, se o seu ômega 3 for para o congelador e ele congelar, ele não é um ômega 3 puro. Vocês podem fazer esse teste, coloca o teste, coloca um dia e tira no outro dia. E ver como é que ele como é que vai proceder. É um dos testes, né? Uma coisa importante que vale salientar e observar no ômega 3 é se ele tem vitamina E ou não. Por que vitamina E? Porque quem tem ômega 3, quem já usou, viu que ele é uma cápsulazinha, né? Para entrar o ômega 3 na cápsulazinha, no invase, assim que eles vão colocar, entra um pouquinho de ar. E esse ar pode oxidar o ômega 3. Se o ômega 3 estiver oxidado, ele não vai servir muito. Então, a vitamina E, ele é um oxidante muito rápido. Um oxidante. Então, por que é que tem a vitamina E? Para na hora que o ar entrar, a vitamina E se agarra no ar, digamos assim, nas moléculas de oxigênio, e faz com que impede que o ar que entrou vá atacar o seu ômega 3. Ele vai atacar o quê? A vitamina E. Então, a vitamina E segura lá o ar, e aí o seu ômega 3 vai estar intacto e ótimo para o consumo, né? Então, por isso que é importante avaliar, colocar no congelador e ver se tem vitamina E, tá? A importância da vitamina E é essa. Então, na época que nós estamos, a gente precisa, gente, suplementar, comer alimentos de qualidade, alimentos ricos
em vitamina. Não adianta, assim, eu escuto as pessoas falar assim, não é época de emagrecer. Existem duas maneiras de perder peso. Existe o emagrecimento saudável e existe o emagrecimento por si só, né? Que não seria nem emagrecimento, seria perda de peso. Então, assim, se você for, estiver bem suplementada, estiver fazendo realmente como a gente trabalha no nossa maratona, com alimentos saudáveis, com alimentos que vão ajudar você a aumentar a sua imunidade. Então, é importante, você pode fazer essa diminuição de peso? Pode sim. Até porque, infelizmente, a gente tem visto que a maioria das pessoas acometidas também que chega a causa morte do Covid são pessoas acima do peso, são pessoas obesas. Então, a gente precisa cuidar do nosso peso. Precisa comer melhor, né? Comer mais saudável. Isso vai trazer uma sobrevida muito maior para a gente. Porque, gente, às vezes eu vejo muito, eu via muito em farmácia, as pessoas, elas queriam, iam lá pegar a medicação, o médico falava, para a sua pressão baixar, você precisa perder peso, você precisa comer saudável. E aí, na outro mês, a pessoa vai lá pegar novamente o remédio de pressão, ela vai pesar e ela está com o mesmo peso, ou até maior. E aí, quando está maior, esse remédio de pressão não serve mais. Ela, não, meu remédio de pressão não está servindo. O que elas não entendem é que remédio é para remediar. Ele vai lhe dar uma sobrevida, mas ele não cura nada. Quando a gente come melhor, a gente tem uma vida muito melhor e muito mais saudável. Eu não vou nem falar a cura, né? Mas se você quer regular a sua pressão, se você quer diminuir melhorar a questão da diabetes, você precisa comer mais saudável. Não adianta só tomar um remédio, não. Porque esse remédio você vai só aumentando ele de dosagem. Eu vou aumentar, vou aumentar, vou aumentar. Vai chegar um ponto que não vai ter mais remédio que vai conseguir baixar. Aí, infelizmente, vem o AVC. Aí, infelizmente, vem o infarto, vem tanta coisa, tantas pessoas hoje morrendo, que as pessoas estão focadas muito no Covid, mas tem muita gente morrendo hoje de AVC, de infarto, porque não estão dando importância à saúde cardíaca, à sua saúde física, né? Então é importante demais que a gente se cuide, que a gente se cuide, que a gente queira buscar uma redução de peso, mas uma redução de peso saudável. Não é só estético, gente. Isso é importante a gente estar bem, se olhar no espelho, roupa civil, é maravilhoso. Mas não adianta a gente fazer isso e adoecer. A gente tem que fazer de uma maneira saudável. Por isso que, assim, a gente tem um trabalho muito grande em mostrar para as pessoas essa importância de emagrecer mais com saúde, né? Fazendo refeição saudável, dando preferências a refeições mais saudáveis. E a gente vê, como eu falei lá no início, que não é tão simples, não é tão fácil mudar. Por isso que a Mara quer para que a gente seja de treino, aquela amiga que pergunta se você treinou, qual é seu peso, que quer saber se o peso baixou ou não, se não baixou porque não está baixando, o que é que está acontecendo. Então, esse acompanhamento na maratona, ele é um acompanhamento diário, né? Para ajudar essas pessoas que vinham de uma alimentação totalmente errada, entrar numa alimentação saudável, que não é fácil sozinho, né? Sozinho não é fácil, a gente sabe que não é, mudança não é fácil. E quando a gente fala assim, sair da zona de conforto. Tô saindo da zona de. Fulano, é difícil você estar saindo da zona de conforto. Só que zona de conforto não quer dizer que é coisa boa, não. Quer dizer que seu corpo está acostumado. Você está acostumado a tomar um café da manhã sem nutriente, você está acostumado a jantar uma pizza e um sanduíche. São coisas que seu corpo está acostumado. Não quer dizer que está fazendo bem para você e que é uma coisa saudável, não. E para a gente mudar isso, a gente no início precisa de uma ajuda. Não é tão simples no início. Às vezes, quem já está há mais tempo, quem já está numa vibe de alimentação saudável, que pensa no futuro, que sabe que lá na frente quer fazer 90 anos, mas quer fazer 90 anos pedalando, quer fazer 90 anos correndo, não quer fazer 90 anos com um neto cuidando em cima de uma cama de hospital. Ninguém quer fazer 90 anos assim. Então, quem está já assim às vezes esquece que passou por um processo difícil no início, que é a mudança. Então, assim, o coach Herbalife, o nutricionista, as pessoas que trabalham com emagrecimento, ela tá nesse processo inicial para puxar você pela mão e dizer, vamos comigo. Vai ser fácil? Não. Não é fácil eu chegar e dizer, você vai tomar um shake, uma vitamina no seu café da manhã, onde você comia 5, 6 pães. Não é fácil, mas é necessário. E quando você faz isso por um período, começa a ficar fácil.
tudo que a gente faz por um período que vira hábito, fica fácil. Então, com o tempo que você vai fazendo, vai virando, vai ficando fácil. E você vai entendendo e você vai mudando a alimentação da sua família. Não é só a sua, não. Eu falo como mãe, quando a gente muda a alimentação do nosso esposo, a gente muda a alimentação dos nossos filhos. Porque hoje, se a gente quer viver mais e a gente quer que os nossos filhos tenham saúde, a gente precisa dar alimento a ele de qualidade. E aí, às vezes, eu sou recriminada porque as pessoas dizem: ah, mas tu não deixa tua filha tomar um refrigerante. Eu não deixo porque eu amo minha filha. Minha filha tem 7 anos e nunca tomou um refrigerante, mas não é porque eu não gosto dela, não, é porque eu a amo que eu não dou. Ela veio provar biscoito recheado quando ela, depois dos 6 anos, mas enquanto eu pude segurar, para ela ter uma alimentação de qualidade, eu segurei. Porque assim, às vezes a gente começa a dar muita bobagem ao nosso filho, ah, porque eu gosto do bichinho, ah, porque é gostoso. Aí ele cresce um adulto obeso e vai sofrer agora para voltar a se alimentar saudável. Então a culpa é de quem? É minha se eu fizer isso com a minha filha, né? Então ela vai, no início ela não vai entender, ela vai achar bom, lógico, é a criança que não gosta do biscoito recheado com refrigerante. Mas a gente tem que entender que a gente está formando a criança, não é só a questão, a está formando a criança no geral, a gente está formando a criança, ensinando ela como é que se alimenta melhor, a gente está formando a criança, ensinando ela como é que a gente respeita os mais velhos, como é que a gente respeita o vizinho, é todo um ensinamento. Infelizmente, não existe nas escolas um ensino educacional sobre alimentação, que era para existir. Era para existir uma... Renata, Oi. é, a Tayane perguntou lá em cima, você falou nesse ponto, eu lembrei agora, ela perguntou por que que se tem que tomar café sem o açúcar? Justamente eu queria que você explicasse um pouquinho para ficar mais entendimento. Tá, a questão do açúcar, gente, o açúcar branco é um açúcar muito rico em aditivo químico, né? E esse aditivo químico, muitas vezes, ele é cancerígeno. Então, assim, a questão do açúcar, às vezes a gente fala, ah, só por conta da caloria. Não é só por conta da caloria e por conta da diabetes, que pode, o excesso de açúcar pode causar diabetes, porque muitas vezes a gente esquece que o excesso de massa também vira açúcar. Tudo que você come em excesso vai virar açúcar e vai causar diabetes no futuro, ou não sei, depende de como seja a sua alimentação. Às vezes até uma criança desenvolve diabetes, dependendo da alimentação que ela tem desde que ela nasceu. Então, o problema do açúcar, por que que a pessoa fala, ah, compra açúcar mascavo? O açúcar mascavo nada mais é do que uma rapadura. Raspadura, né? O nome correto. Você raspa a raspadura, e é um açúcar. Qual é a diferença desse açúcar para o açúcar branco? É que o açúcar preto, né, que é o açúcar mascavo, que é um dos mais caros hoje, eu acredito que com o tempo, com o consumo aumentando, ele vai tender a baratear também, como hoje é, vários alimentos hoje, como pão integral, arroz, eles baratearam muito por conta do consumo. Eu acho que o açúcar também vai fazer isso. Então, o açúcar mascavo, ele é o melhor. Por que que ele é o melhor? Porque ele não tem aditivo químico. Do jeito que sai a caninha lá, ele é colocado na mesa. Então, é o pozinho, é a pó da rapadura. É a rapadura que ela fica dura e vira o açúcar. Então, o açúcar mais saudável é açúcar mascavo. Não, Léo, ele é o mais saudável, é o açúcar mascavo, porque ele não tem aditivo químico. O açúcar branco, cristal, quanto mais branco for o açúcar, mais prejudicial à saúde ele é, né? O açúcar demerara, ele é um pouco melhor do que o açúcar branco. Se você preferir, não. Porque às vezes o açúcar mascavo, quem não tem um paladar ainda bem apurado a ele muda um pouquinho do sabor, que é como se a gente estivesse adicionando raspadura às comidas, né? Então ele muda um pouquinho do paladar, mas o açúcar mascavo é o mais saudável. Já o demerara, ele é bom também, ele é um pouco melhor do que o, digamos, né, do que o açúcar branco. O açúcar branco não é bom, não é bom. Quem puder evitar de comer, evitem. Então, em segundo lugar, seria o demerara, porque ele não altera o sabor dos alimentos e ele tem menos produtos químicos. Fabiana perguntou do adoçante. O adoçante, tem adoçantes que são naturais, que é o stevia. Quem puder dar preferência a ele é melhor, ele é um alimento natural, como o xilitol, é um açúcar super saudável. Ele tem um precinho mais salgado, mas se eu fosse tomar um cafezinho, a gente guarda ele lá e bota só no cafezinho. Então, o adoçante, de preferência, o stevia e o xilitol, né, que ele é um tipo de adoçante também, em pó, que serve para fazer alguns alimentos. Eu faço geleia com eles, deliciosos, saudáveis, fica muito bom. E serve
O adoçante stevia é o melhor que tem. Já os que têm sucralose, ele já não, já existe estudos que não fazem muito bem para o cérebro, então pessoas diabéticas que usam porque uma coisa é você tomar de vez em quando, mas pessoas que usam por um período longo, é bom procurar comprar um adoçante de boa qualidade, porque diz que existe estudo que a sucralose e outros aditivos que tem alguns adoçantes, eles podem fazer mal ao cérebro, pode dar Alzheimer, então a gente evita, né? Então nesse caso o stevia seria bem melhor. Ou o xilitol. O stevia, acho que tem ele em pó e tem ele líquido também. Dá preferência a esses. E em questões, quem puder tomar o café sem açúcar, melhor ainda. O café foi feito para tomar sem açúcar, né? Ele é o café, na verdade, as pessoas falam na cafeína, a Anvisa, ela preconiza 200 miligramas de cafeína ao longo do dia, né? Que você pode tomar, qualquer pessoa pode tomar, saudável pode tomar, com exceções das pessoas que têm alguma patologia. Então, se você pode tomar o café sem açúcar, é muito mais saudável. Ele vai ajudar a aumentar um pouco o seu metabolismo, a te dar mais atenção, que a cafeína tem benefícios fantásticos para a atenção. Então, se você consegue tomar o café sem açúcar, é melhor ainda. No começo vai ser ruim, mas depois você vai se acostumando a tomar sem, né? Eu comecei a tomar sem, meu esposo já toma sem há um tempão, e no começo é bem difícil, mas é como eu falei, tudo são hábitos. Mas quando você começa a tomar, você vê que é muito mais saboroso tomar sem, que você sente o gosto de fato do café e não do açúcar, né? Renata, a Hum. Tayane perguntou aqui. E para quem gosta de tomar café com leite, qual leite que é bom para perder peso? Eu acho que foi isso que ela Ó, colocou. o leite mais indicado para quem gosta de café com leite seria um leite desnatado, né? Um leite sem ser. Porque às vezes a gente confunde muito integral. Pensa, quando a gente fala, arroz integral é bom para perder peso. Aí a gente pensa no leite integral, mas o leite integral é diferente do arroz integral. O leite integral é aquele que tem tudo, que tem a gordura. Então, quem está querendo reduzir peso, eu indicaria o leite desnatado, para quem vai tomar o leite da vaca, o leite vindo da vaca, ou o leite de soja, que aí é um leite com outras propriedades, né? Um leite muitas vezes mais rico, nutricionalmente falando, mas tem pessoas que não gostam muito do sabor, mas quem toma sem problema, o leite de soja seria o mais saudável. Mas a não ser quem acha ruim o paladar, tomaria o leite desnatado, tá, gente? Nós temos, né, na Herbalife um leite. Sim, Fala um pouquinho sobre o Nutrev. na Herbalife a gente tem um leite de soja, né? O Nutrev, ele é um leite em pó, tem 700 gramas. E ele é rico em vitaminas, ele tem vitamina D, ele tem cálcio, ele tem magnésio, tem vitamina C. Então, ele além do leite, ele é um leite inteligente, digamos, né? É um leite de soja inteligente, um leite vegetal, muito bom. Ele tem cerca de 10 gramas de proteína. Então, quando você come, coloca ele no shake, você consegue ter até 30 gramas de proteína no seu café da manhã, ou no seu almoço, ou no seu jantar. Então, isso faz com que você consiga ficar mais tempo saciado, né? Por conta da quantidade de proteína, que a gente sabe que quanto mais proteína a gente come, mais saciada a gente fica. Né? É diferente quando você come um carboidrato. A diferença, gente, para quem não conhece, carboidrato seria batata, fala de carboidrato bom, seria batata em macaxeira, arroz integral, macarrão integral, pão integral. Carboidrato de péssima qualidade seria farinha branca, seria o pão, esse pão branco, né? Seria o arroz branco, o macarrão, toda essa bolacha, sabe? E a proteína seria a carne, né? A carne, o frango, o ovo. O ovo é um alimento fantástico para quem quer emagrecer, rico em proteína. Então, frango, o ovo e a carne entraria aí na proteína, tá? Então, quando a gente quer fazer dieta, não quer passar tanta fome, a gente tem que aumentar o consumo de proteína. Aumentar, às vezes a pessoa diz assim, ah, Renata, eu não estou conseguindo fazer, eu estou sentindo fome. Não está correto, gente. Não está correto. Não é para você passar fome. É para você estar saciado. Agora, às vezes, sim, eu estou saciado, mas minha mente quer comer, né? Aí é diferente. Aí, como eu falei, a gente vai trabalhando esses 10 dias do processo mental. Mas, quando a gente come mais proteína, é tipo assim, você vai no churrasco, você come um monte de carne, pode ver que às vezes nem jantar você janta. Agora, se você for num lugar e comer 20 pães, não dá uma hora, você tá louca para comer de novo, porque pão é Verdade. carboidrato de baixa qualidade, e a carne não, a carne é proteína, sacia mais. Então, assim, a gente faz essa união no carboidrato bom com uma proteína boa.
né? Tipo, no café da manhã comer uma batata doce e um inhame? Pode, associada a um queijinho, um queijinho associado a um ovo. Eu ouvi falar em tapioca, né? Eu não gosto muito da tapioca, né? Por que que eu não gosto muito da tapioca? Porque tapioca é farinha branca. Então, o excesso, quem tem problema de diabetes não deve consumir tapioca. Por quê? Porque a tapioca ela tem um índice glicêmico altíssimo. O que significa isso? Assim que você come, ela lança muito açúcar, falando popularmente para vocês entenderem. Quando você come a tapioca, ela lança muito açúcar no seu sangue rapidamente. Então, para uma pessoa que tem problema de diabetes, é terrível. Terrível. Então, assim, eu não gosto muito. Sempre quem quer, quando a pessoa, Renata, mas eu gosto muito de tapioca e tal, o que é que eu faço? Aí eu sempre falo assim, ó, associa com a proteína ou com a fibra, porque o que vai baixar esse açúcar que a tapioca, que a massa, a goma da tapioca aumenta, seria uma proteína ou uma fibra, né? Digamos, eu vou fazer uma crepioca. Aí eu nunca peço para a pessoa colocar 2 colheres de goma. Coloca uma de goma, coloca, se tiver um Nutreve, coloca uma de Nutreve, coloca um ovo. Aí ela já vai ter associado ali uma grande quantidade de proteína que vai fazer com que esse índice glicêmico da tapioca ele fique segurado. Porque quando você pega um carboidrato e uma proteína, ela dá uma segurada, é que o meu cor da fibra, né? Por isso a importância de você comer a fruta e não tomar o suco. Olha, Renata, a Denilda, ela botou aqui, com a maratona eu consegui perder 12 quilos. Parabéns, show! Parabéns, Ademir, realmente. E assim, depois que você terminar de falar essa questão da tapioca, explica se qualquer pessoa do Brasil se quiser hoje te procurar para participar da maratona, se pode, como é, o acompanhamento que vocês têm nela, Tá, ok. entendeu? Fala da importância. Tá, ok. Só para concluir a tapioca, se vocês gostam muito, normalmente eu como tapioca quando eu tô desregrada. Mas se vocês gostam muito, sempre associar uma proteína. Bota um pouquinho de chia, né? Que é uma fibra que vai ajudar, como eu falei, na questão da absorção desse açúcar. Faz com ovo mexido. Então, sempre associa uma proteína. Nunca como tapioca pura, nunca como tapioca só com coco. Sempre associe para não ter excesso de açúcar no seu corpo, porque ao invés de você emagrecer, você vai engordar. E sem falar que a tapioca, o açúcar branco, ele aumenta a nossa pele de celulite, e nenhuma mulher quer celulite na vida. Então, façam isso. Em relação à maratona, a gente tem pessoas de todo lugar do Brasil, porque como eu falei, é online, né? Quem entra na maratona, ela já consome os nossos produtos com 14, inicialmente 14% de desconto, e o produto chega em sua casa, podendo parcelar de 3 a 4 vezes, sem juros, chega na casa da pessoa. Assim que o produto chega lá, a gente já começa a acompanhar, ensinar como que eles vão fazer para usar. E aí, eles vão iniciar no primeiro dia, e são 10 dias, e esses 10 dias são todos pelo WhatsApp, né? A gente pede que a pessoa tenha uma balança em casa para que possa pesar. A gente pede que tirem foto e guardem a foto. Não precisa nem me mandar, se não quiserem, porque às vezes a gente tem uma redução. Teve pessoas que reduziram 6 quilos, 3 quilos, 4 quilos na maratona e visivelmente a redução de medidas foram incríveis. Então, às vezes a gente está muito focado na balança e esquece a quantidade de medidas que a gente perde. Então, eu sempre peço, tirem uma foto para no fim dos 10 dias vocês compararem. Porque a mudança abdominal, gente, é tremenda. É tremenda. A mudança na região abdominal é muito grande. Então, eu sempre peço para elas tirarem. Quem tem mais intimidade manda, às vezes a pessoa não manda, mas não tem problema, desde que elas guardem lá a foto no final da maratona, elas consigam tirar outra foto para a gente para fazerem a comparação, porque a diferença é muito grande, muito grande. Teve pessoas com redução de 2,5 kg que eu fiquei impressionada com a redução abdominal da barriga da pessoa, muito diferente. Então, mas em qualquer lugar do Brasil, quem quiser fazer, pode fazer, é só me procurar ou falar com o E Roberto. assim, qual a diferença do nosso shake pro shake normal? Por que chama de shake? Explica direitinho. Eu falei um pouquinho no início, mas assim, a gente chama carinhosamente de shake, né? A gente sempre diz isso, a gente chama carinhosamente de shake, mas na realidade o nosso é um pão nutricional, ele tem tudo que o corpo da gente precisa, ele é registrado na Anvisa como um alimento, ele tem a quantidade de carboidrato de boa qualidade, de proteína, de vitaminas, de fibras, que um alimento saudável tem, né? Inclusive, ele tem uma fibra fantástica, que é a inulina, que a gente encontra em alguns alimentos, como cebola, alho, que essa inulina ajuda a aumentar a nossa imunidade, ajuda na digestão,
Essa é um produto, aumenta a nossa bactéria boa, né? Que eu digo à minha filha que é o soldadinho do bem, aumenta o soldadinho do bem, aumentando a imunidade. Então, o nosso shake é um alimento. A gente chama carinhosamente de shake, porque ele é batido, né? Aí, se você for ver em outros países, na Espanha que tem Herbalife, ele chama batido, eles nem chamam shake, eles chamam batido. Que se fosse para falar que seria a vitamina, digamos, porque é batido, né? Como vitamina de frutas. Mas aí a gente chama assim, mas ele é um pó nutricional, né? A diferença de shakes de farmácia é porque o shake de farmácia é um shake emagrecedor, né? Que ele só deve ser tomado por até 3 meses. Ele muitas vezes é rico em corante, é rico em conservante. O nosso shake, ele não tem corante, ele não tem conservante. Como eu falei, ele é liofilizado. Então, não tem conservação. A maioria desses outros shakes de farmácia, esses outros shakes de outros mercados, eles usam sal como conservante. E o que é que acontece quando você usa o sal? Além de ter o risco de aumentar a sua pressão arterial, ainda você pode inchar. Então, você reduz peso, mas fica retida. E o nosso shake não, como ele não tem sódio para conservar, ele é liofilizado, ele não traz esses malefícios. Outra coisa, às vezes a pessoa pergunta, ai, Nath, eu posso tomar shake 3 vezes ao dia, né? Fazer 3 substituições de shake, 3 mais saudáveis. Normalmente você pode fazer isso uma vez por semana. Mas por que que você não pode fazer isso sempre? Porque o nosso shake, ele tem a quantidade de sódio, de sal, para uma refeição saudável. Então, a refeição é uma quantidade pequena. Se você só toma shake, você pode ter uma quantidade, ficar com quantidade pouca de sal. Por isso que a gente pede fazer uma refeição salgada e 2 refeições de shake. A gente sempre faz essa alteração por conta disso. E aí depende da pessoa. Tem pessoas que vão precisar de um pouco maior de proteína, assim, do peso. Aí no café da manhã ele pode tomar um shake, comer um ovo mexido, né? Aí a gente adequa de acordo com a necessidade de cada pessoa. Mas a gente vai sempre utilizar o shake nas maratonas, porque o shake é nutricionalmente muito rico. Então, para que vocês reduzam o peso e mantenham a saúde e aumentem a imunidade, a gente precisa utilizar o nosso plano nutricional, né? Que seria o nosso A shake. Danúbia colocou aqui. Já perdi 10 centímetros de barriga. Parabéns, Danúbia. Parabéns, Danúbia. As meninas estão tendo resultado Ó, muito gente, para bom. vocês verem como é fantástico trabalhar com uma coisa que é boa. A gente começou a falar, os clientes já foram aqui colocando, né, Renata, os resultados. E Exatamente. daí, depois eu vou indicar para vocês seguir o espaço da Renata, que é o Shake Peregrino, que é isso que ela entrou, e saber, procurar ver os resultados, o que tem. Fala um pouquinho para a gente também sobre o chá verde, o famoso chá verde que a gente tem o nosso, que é diferente. Nós temos um chá nutricional, um chá, desculpa, ele é um extrato, é diferente do chá de mercado. Além do chá verde, ele tem o cardamomo, a malva e o hibisco. O que é que ele faz? Ele ajuda a eliminar o líquido, ajuda a diminuir gordura, ajuda a diminuir também a absorção de açúcar e gordura do nosso corpo, né? Então, assim, o cardamomo e a malva, ela tem esse benefício que uma pessoa que é diabético e ela precisa ter essa redução de açúcar no corpo, quando ela toma um chá que tem essas ervas, né? Ela acaba diminuindo o excesso do açúcar e da gordura dos alimentos que vai ser ingerida por você, fazendo com que venha a ter uma melhoria na regulagem da sua diabetes, digamos, né? E são benefícios das ervas que tem no nosso chá. E a gente pode encontrar no nosso herbal concentrado, que a gente chama de chá verde, mas ele não tem só chá verde, né? E ele é um extrato, diferente do que você encontra em mercado, que são folhas secas, né? Que muitas vezes tem excesso de cafeína, excesso de outras impurezas. O nosso herbal concentrado, como ele é um extrato, a gente consegue controlar quanto de cafeína você está tomando ao dia. Para vocês terem uma ideia, 60, uma porçãozinha tem 60 miligramas de cafeína, então você consegue consumir sem Renata, problema nenhum. nós só temos 1 minuto. A Não, hora passou que a gente nem viu. nem viu, verdade. Né? Então, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, quem está aqui até o final, né? Quem entrou, quem deu uma olhadinha. E é muita coisa para falar. Quem tiver alguma dúvida, pode procurar a Roberta. Quem tiver dúvida sobre alimentação também pode falar comigo. Eu estou disponível para atender vocês. É só mandar um direct aí. Me segue e manda um direct. Quem quiser, quem quiser participar da maratona, é só falar com você no direct. Exatamente, exatamente. Gratidão, meu amor. Muito obrigada. Eu que Foi agradeço. maravilhoso, viu, essa live com você.
Vamos Obrigada. voltar a falar de novo, porque é muita coisa em pouco tempo. Tá vendo, Ana? Já acabou. É Ana, muita meu amor, coisa. um beijo. Saudade de tu. Beijo, Ana. Obrigada. É muito tempo, né? É muita coisa Beijo. em pouco tempo, realmente. E bom, beijo, gente. Obrigada, Léo. Tchau. Cheiro. Tchau.